Em 93, tinha 13 anos, estava naquela barra, atrás da barra da Rua das Moças, Brasil e Bolívia, atrás da barra onde saíram os 5 gols do Brasil. Se eu não me engano, Bebeto, Raí, Mazinho, Miller e Ricardo Gomes. Estava atrás daquela barra, o sexto gol foi na barra de cá, na do canal, o gol de Bebeto. A Copa do Mundo 94, o Tetra começou aqui. Eu lembro que da comoção que uniu a nação em torno daquele time, né? Que rolava aquela desconfiança, o time não tinha feito a eliminatória da maneira como a nação esperava, né? Não se tinha confiança no trabalho do Parreira e de repente a euforia que tomou conta do país, a euforia que tomou conta das pessoas. Porque pouco tempo antes da Copa, no dia 1º de maio, o Brasil tinha perdido um ídolo no esporte nacional, que era Ayrton Senna. Ayrton Senna, que também buscava um tetracampeonato, muita gente considerava que era mais fácil Ayrton Senna conseguir esse tetracampeonato do que a seleção brasileira. Então, com a morte de Ayrton Senna, houve essa comoção nacional e é essa lembrança que eu tenho. E é como se o Brasil inteiro dedicou aquele título, aquele tetracampeonato para Ayrton Senna. E um dia antes da final foi meu aniversário, e foi aquele clima de expectativa, porque mais do que meu aniversário a gente estava na expectativa pelo jogo da final. Meu avô, meus tios, meus pais, todos tinham acompanhado essa saga do Brasil de ficar 24 anos sem o título. Então a expectativa deles era muito maior do que a nossa. O pessoal fala muito da final contra a Itália, do gol de branco contra a Holanda, mas o jogo que me marcou mesmo foi contra os Estados Unidos. Eu fiquei nervoso, comecei a puxar o cabelo, minha mãe a discutir comigo, fique calmo, mas não tinha como ficar calmo, pô. Um jogador a menos, contra os donos da casa, 0-0, aquela retranca. Quando o Bebeto fez aquele gol, ali foi o momento que me marcou. A lembrança mais importante assim é naquela partida que selou a classificação do Brasil para a segunda fase, a partida contra Camarões. O Brasil venceu por 3-0 e enquanto o Brasil jogava, eu brincava com meus primos. Estava na brincadeira lá de pular um lugar que tinha umas pedras no chão e cada gol que saía do Brasil a gente acelerava a brincadeira. Numa dessas o Brasil fez 3 gols e a brincadeira ficou muito rápida, eu terminei levando uma queda e terminei rachando minha cabeça, essa pequena cabecinha lá nas pedras. Apesar de ser muito fã de Tafarel, a lembrança que eu tenho são dos 7 gols que Romário marcou naquela Copa. O gol da classificação, quando o Branco bate a falta e ele faz o gol, porque ele sai da trajetória da bola, aquele gol é dele. E o gol do pênalti, né? Contra o Paliuca, que ele até disse, se não me engano, que foi o momento que ele mais se concentrou na vida dele. Essa é a lembrança que eu tenho e a minha conta. E não sou contrário a quem coloca nessa conta da artilharia os 2 gols que ele marcou contra o Uruguai, que levaram o Brasil para a Copa. Que eu estava morando na Itália há um ano e minha mãe italiana tinha feito um bolo com a bandeira do Brasil, com a bandeira da Itália, achando que até então eu torcia tanto pelo Brasil quanto pela Itália, sendo ítalo brasileiro. Quando o Brasil venceu, que Baggio perdeu o pênalti, eu dei o meu grito de vitorioso dentro da sala e fui posto para fora de casa. Do jogo em si eu pouco lembro, eu lembro muito bem que eu estava sentado no sofá quando o Brasil foi para a cobrança dos pênaltis. Meu pai segurou na minha mão e aí começou uma corrente, todo mundo um segurando na mão do outro. Na hora dos pênaltis eu me tranquei no quarto para assistir uma televisãozinha preta e branca que eu tinha no meu quarto. E minha mãe não deixou, minha mãe bateu no quarto e disse, não, vamos para a sala que está todo mundo lá fazendo uma corrente. E a gente foi, quando eu cheguei na sala, estava todo mundo de mão dada. E quando Baggio cobrou aquele pênalti para fora, veio aquele choro natural, sabe? Foi aquela coisa que surgiu, foi realmente emocionante. Nos intervalos a gente ia ali pro quintal, ficava jogando bola, querendo ser Romário, querendo ser Bebeto. E foi de fato naquele momento que eu percebi que eu queria que o futebol fizesse parte da minha vida para sempre. Na hora da entrega da taça, os jogadores passavam a taça, beijavam e passavam pro outro, beijavam e passavam pro outro. E eu tinha um cachorro pequeno, aquele chihuahua pequenininho, e aí o chihuahua foi a nossa taça. A gente pegou o chihuahua, beijava o chihuahua e passava pro lado pros amigos. Então assim, eu lembro de detalhes, de requintes. E para mim a Copa de 94 eu guardo com muito carinho na lembrança. Outro momento também que foi legal foi quando o Brasil chegou aqui no Recife. Eu fui privilegiado que o carro dos bombeiros passou na frente da minha casa. Eu pude ver a taça a poucos metros. E eu sempre fui fanático por avião
E me marcou muito mais poder ver o avião sobrevoando a Avenida Boa Viagem e eu ter visto aquele DC-10 que eu achava magnífico, sobrevoando, passando pela minha cabeça, e depois a seleção com o troféu na mão. Nesse tumulto, minha avó se perdeu, a gente ficou esperando o Brasil passar. Eu lembro que eu vi a taça na minha frente, eu acho que era até Raí que estava segurando a taça. E depois de muito tempo a gente encontrou minha avó toda pisoteada, ela caiu no meio da avenida, o pessoal passou por cima dela, ela estava acabada assim. Foi uma cena que hoje eu rio, mas na época eu lembro que a gente ficou bem preocupado. Se eu posso tirar alguma coisa de bom da Copa 94, claro, além do título, foi que eu descobri que a minha paixão por futebol, sabe? Em 2002, quando o Brasil ganhou, eu não vi tanta emoção como foi em 94, ver as ruas pintadas. Seria muito bom recapitular para esse ano, para fazer o Brasil de novo dar a importância que realmente quer ganhar a Copa do Mundo e viver a emoção de um título, né? Galera, infelizmente eu não pude aparecer na gravação, mas eu também estive nesse jogo lá de 93 contra a Bolívia. Tava no nosso superior lá em cima, com 12 anos de idade, mal vi os gols. O vídeo ficou massa. Só queria fazer uma pequena correçãozinha do meu amigo João de Andrade, que estava no lado oposto do estádio, tem a mesma idade que eu, mas a memória falhou de leve. Em vez de Mazinho, um dos gols do Brasil foi marcado por Branco. Mazinho na verdade nem jogou, mas francamente, depois de 20 anos o cara tem como trocar, até porque Mazinho foi titular na Copa de 94. Por outro lado, eu concordo com o João. O tetracampeonato mundial do Brasil começou aqui no Arruda.